Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Renata Medronho, para quem não me conhece, que eu acredito que seja a maioria. Eu sou estudante de medicina aqui da UFRJ também e eu participo do PU como voluntária de professora de biologia, só uma introduçãozinha para vocês me conhecerem. Muito provavelmente a gente não vai ter muito contato esse ano, porque como eu tô me formando agora, tá sendo um ano meio puxado, assim, para continuar as atividades no PU. Mas aproveitando esse período de paralisação, eu tô aqui para ajudar como puder. De toda maneira, vocês podem me procurar pelo Zap, pelo Facebook, pelo e-mail, que se conseguir ajudar vocês de alguma maneira, estamos aqui para isso. Beleza? A aula de hoje vai ser sobre botânica. E antes de mais nada, eu queria dizer quais são os meus objetivos com essa aula, o que eu gostaria que a gente conseguisse adquirir de conhecimento. Por que eu faço esse roteirinho no início da aula? Porque eu sei que botânica é um tema que muita gente não gosta. Eu, particularmente, sempre odiei, assim, sendo bem sincera. Eu passei a gostar de tanto que eu dei essa aula no PU, porque eu entrei em 2017, né? Então, acabei sempre pegando pra aprender um tema novo, né? Me relembrar. E aí, acabei gostando, né? Mas, enfim, como eu sei que não é o caso da maioria, é só pra gente se focar no que é mais importante, como o nosso cactuzinho tá falando aí, pra gente tentar não morrer durante a aula. Eu também tento sempre trazer um alívio cômico pra quem não me conhece, pra tentar fazer as aulas ficarem menos insuportáveis. Espero que seja do agrado de vocês. Enfim, o que eu quero é que a gente saia da aula conseguindo fazer? Eu quero que a gente consiga entender, elucidar a importância do fitoplâncton, saber diferenciar os conjuntos que pertencem ao reino Plantae, que é o reino das plantas, conhecer bem brevemente o ciclo reprodutivo das plantas, sem entrar muito em detalhes complexos, conceituar como é que a gente conduz seiva, a gente vai saber disso mais no final da aula, e compreender a importância evolutiva da semente dos frutos. Lembrando que, para quem presta prova do Enem, o primeiro tópico e o último tópico são, no geral, os mais importantes, porque são os conhecimentos mais práticos do ponto de vista de interdisciplinaridade. Então, essas questões mais específicas, no geral, tendem a sobrecair para quem for fazer prova mais específica, o UERJ, esse tipo de coisa, PUC, o que seja. Beleza? Show! Então, vamos começar conversando um pouquinho sobre algas. Primeiramente, algas são plantas? Bem, a resposta está no slide, né? E não, algas não são plantas. Algas são pertencentes ao reino protista. Lembra que a gente falou do reino Plantae, que é o reino das plantas, logo elas não fazem parte do reino das plantas, elas são do reino dos protozoários, isso mesmo. As algas, elas no geral, são seres eucariontes e fotossintetizantes, ou seja, tem aquele núcleo bonitinho organizado com a membrana nuclear, e elas são fotossintetizantes, ou seja, exercem uma função similar à de plantas, elas realizam a famosa fotossíntese. Elas costumeiramente vivem em locais mais úmidos, são muito comuns em climas como o nosso, né? E podem ser tanto uni quanto multicelulares, mas são organismos mais simples. A gente não vai ter diferenciação de tecido nem de órgão, como a gente vai ver mais quando a gente entrar no estudo de plantas propriamente ditas. Beleza, a gente tem diversos filos. Eu criei esse mnemônico péssimo para decorar. Clóvis, feijão com bole de cristal e eu de caramelo, não fez o menor sentido, na época eu achei que tinha feito algum sentido, mas enfim, só pra ficar aí alguma ideia aí se vocês quiserem decorar. Ai, Renata, eu preciso saber disso? Olha, sinceramente não é muito comum perguntarem quais são os filos das algas, né? Quais são as possibilidades que a gente tem. Mas só para desencargo de consciência, deixo aí um slidezinho pra galera mais fritada copiar depois. Lembrando que eu vou disponibilizar os slides para vocês depois, tá? Então não precisa ficar noiando de copiar agora, não. Tenta acompanhar o vídeo só, por favor. Beleza. Aí vamos entrar na parte mais importante dessa discussão inicial, que é o que seria o fitoplâncton. O fitoplâncton nada mais é do que os grupos das algas que a gente vai ter dentro de ambientes marinhos ou ambientes aquáticos. Ou seja, são as tais das alguinhas que a gente vai encontrar dentro de ambientes aquáticos, né? Me repetir, mas enfim, dentro de mares, de lagos e etc. Aqui embaixo, só para vocês verem, eu citei quais são, que são as crisófilas
euglenoides, as ginoflageladas e as cloróficeais. Eu tenho muita dificuldade de pronunciar esses nomes, mas enfim, só para desencargo de consciência, a gente costuma ouvir mais falando sobre as euglenoides e as ginoflageladas em questões de prova, só para vocês saberem. Qual que é a importância do fitoplâncton para o ambiente aquático? Vamos pensar? O que o fitoplâncton faz? O que as algas fazem, que eu falei no slide anterior, que faz com que a gente trace uma analogia entre elas e as plantas? As algas fazem fotossíntese. A gente ainda não chegou a estudar a fotossíntese nessa aula, mas vocês sabem da vida de vocês que a fotossíntese é a maneira que as plantas e as algas têm de sintetizar matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, correto? Além disso, pelo processo da fotossíntese, a gente também tem a liberação do quê? De oxigênio, correto? Todo mundo está acompanhando? Então, o que o fitoplâncton faz para o mar, gente? O que o fitoplâncton faz para o lago? Ele produz matéria orgânica. Lembra que apenas seres fotossintetizantes são capazes de produzir matéria orgânica e ele produz oxigênio. Então, por que o fitoplâncton é importante? Porque o fitoplâncton aqui, ele está servindo para oxigenar aquele ambiente. Ele serve como um ponto fundamental na cadeia alimentar para você poder viver naquele ambiente. Tanto para você, no caso, para os seres vivos, né? Perdão. Tanto que, quando a gente estuda a eutrofização, qual que é a grande questão da eutrofização? A gente vai estudar isso mais à frente, se não me engano, ou já estudou, agora eu estou perdido nos horários, mas a eutrofização é justamente um processo em que a gente vai impedir, sumariamente, impedir a fotossíntese pelo fitoplâncton, e isso vai levar à morte de todos os outros seres vivos daquele mar que dependem do fitoplâncton para viver. Ou seja, qualquer peixe, qualquer planta que vai se alimentar daquela matéria orgânica produzida, que vai utilizar o oxigênio, tudo isso vai perecer. Então, o fitoplâncton é como se funcionasse para a base do ecossistema marinho, ou, enfim, de lagos, de lagoas, do ecossistema aquático. Por isso que é tão importante. Beleza. Beleza. Agora a gente vai entrar no estudo propriamente dito das plantas, que são pertencentes ao reino plantário. Por isso, ora, nós as caracterizamos como plantas. As plantas, elas também são seres eucariontes, ou seja, elas têm aquele núcleo bonitinho, organizado, todo show. Mas elas, via de regra, são multicelulares. Agora, lembra que as algas, poderiam ser tanto uni quanto multicelulares? Aqui a gente está falando exclusivamente dos seres multicelulares. E são seres autotróficos. O que significa autotrófico? Gente, não surta. Não se desespera quando vocês virem termos que vocês não entendem o significado. Tenta pensar, porque no geral a gente consegue tirar uma conclusão. Auto é referente ao quê? Quando eu falo que uma pessoa é muito autorreferente, eu estou dizendo que ela é muito referente a ela mesma. Então, auto é a mesma coisa. Auto seria como se fosse o eu, a pessoa, e trófico seria alimento. Então, ele é um ser vivo que produz o próprio alimento. Ele tem a capacidade de criar o que ele vai consumir, que é pela dita fotossíntese, carro-chefe da aula de hoje e das próximas que virão. Seres heterotróficos são seres que dependem do outro para se alimentar, então são todos os outros seres que não realizam fotossíntese. Exemplo, nós mesmos, os seres humanos. Beleza, como já adiantei, são seres que fazem fotossíntese e são seres que têm um salto evolutivo em relação às algas. O que é apomorfia? É justamente isso, quer dizer que aconteceu alguma alteração naquela linha evolutiva que tornou esse grupo mais, vamos dizer assim, avançado evolutivamente do que o anterior, que é justamente o surgimento do embrião e de um organismo materno. Como a gente vai ver mais adiante, esses seres, as plantas, elas existem num contexto de alternância de gerações, entre gerações N e gerações 2N, e possuem algumas organelas específicas, como os cloroplastos, os vacúolos e a parede celular. Beleza, aqui é a nossa reaçãozinha clássica, que não tem que decorar, mas é legal, vocês vão, eventualmente, isso entra e fica medular, que é a reação da fotossíntese. A gente vê que a partir
de moléculas de CO2 e moléculas de água com uma catalisação da energia luminosa, e aqui a clorofila a gente vai ver mais adiante para que ela serve nessa reação toda, a gente tem geração de matéria orgânica, que é a glicose, acho que estou na frente, desculpa, de oxigênio e de água. Então essa é a nossa famosa fotossíntese. Beleza, aqui é só uma linhazinha evolutiva para vocês se situarem e saberem como é que foi a progressão das plantas, né, do surgimento das plantas ao longo do tempo evolutivo. Isso é importante porque a gente consegue ver a partir de que momento, evolutivamente, um grupo de plantas se transforma, entre aspas, né, no outro. Por exemplo, o que diferencia briófitas de algas? Basicamente, o embrião, que foi o que eu falei no slide anterior. E as pteridófitas das briófitas? Alguma coisa tem que acontecer para elas estarem mais à frente evolutivamente. Então, essas ganharam vasos condutores, as gimnospermas, sementes. Então, isso aqui é só para vocês verem que a cada salto evolutivo que a gente dá, a gente tem a aquisição de alguma coisa que leva a esse salto evolutivo. Quando acabar a aula, eu convido vocês a voltarem para esse slide para vocês poderem entender o que são esses ganhos evolutivos que cada grupo tem em relação ao outro. Beleza. Começando pelo estudo do mais simples para o mais complexo. A gente começa falando sobre as briófitas. Quem são as briófitas? As briófitas são os musgos, os famosos musgos, que tem aí na foto bonitinho. Elas são as plantas mais simplórias de todas. Elas não possuem tecido de sustentação, que aí a gente cita como exemplo o colênquima e o esclerênquima. E o que são clorênquima, esclerênquima? Meu Deus do céu! São tecidos de sustentação da planta. São tecidos que vão sustentar aquele corpo daquele ser vivo. O colênquima, só para saber, é formado por células vivas e o esclerênquima é formado por células novas. E um possui a lignina, que é uma substância que dá como se fosse uma liga, e o outro não. Ou seja, vamos pensar, se você não tem tecido de sustentação, vocês acham que essas plantas vão tender a ser grandes ou pequenas? Vamos pensar. Para eu crescer, eu preciso sustentar aquele corpo que eu estou crescendo, certo? É aquele clássico que a gente fala para criança, tem que comer para dar sustento para poder crescer, senão vai ficar pequeno. Cara, mesma coisa aqui. Se você não tem tecido de sustentação, você vai ter um crescimento muito, muito, muito debilitado. Por isso que são plantas muito pequenininhas. Elas são avasculares, ou seja, elas não têm vascularização. Dizendo que xilema e floema são a maneira que a gente aborda a vascularização dentro das plantas, são diferentes dos humanos, né, dos animais. E a gente tem aqui as rizoides, que são como se fossem raízes, que dão fixação para essa pequena plantinha. Beleza. Só pra gente saber, assim, como é que a gente faz o ciclo reprodutivo das briófitas. A gente tem uma fragmentação do gametófito por meio de uma reprodução assexuada. E aqui, só para dar um exemplozinho de como é que a gente gera especificamente nas hepáticas. As hepáticas, elas podem gerar um novo ser vivo quase que por uma reprodução assexuada também, porque você vai ter uma porçãozinha dela que vai se desprender e vai gerar um novo indivíduo. Então, não é nem um pouco complexa essa forma reprodutiva. Eita, foi mal. Beleza. Agora, falando um pouquinho sobre a reprodução em si. Beleza. Vamos entender primeiro o conceito de alternância de gerações, gente? Deixa eu ver se vocês estão enquadrando direitinho. Mais ou menos. Agora acho que dá. Qualquer coisa, se o vídeo cortar, vocês abram os slides para acompanhar também, tá bom? Beleza, vamos conversar um pouquinho. O que a gente fala quando a gente quer dizer que existe uma alternância de geração entre as plantas? Quer dizer que a gente tem uma geração que vai ser haploide e uma geração que vai ser diploide. Lembrando que diploidia se refere ao número do material genético total daquele ser vivo, e a haploidia seria metade daquele número genético. Beleza. A gente fala de alternância de gerações porque vocês podem ver que existem dois tipos de seres vivos dentro desse ciclo reprodutivo da planta. A gente tem um ser vivo que a gente chama de esporófito, que é 2N, ou seja, diploide, ou seja, carga genética total, e a gente tem um ser vivo haploide, que é o gametófito,
que é N, ou seja, metade da nossa carga genética. Como é que a gente vai ter o ciclo de reprodução nessa plantinha? Primeiro que o esporófito, ele vai estar lá lindo, bonitinho, ele vai produzir como se fosse uma cápsula, né? Vai ter uma porção daquele esporófito que vai se desprender. No interior dessa cápsula, a gente vai ter a ocorrência de meiose. Lembra que meiose é o processo da divisão celular que reduz, por definição, o material genético daquele ser vivo, de 2N para N. Então, quando a gente tiver uma meiose, a gente vai formar vários esporozinhos. Esses esporos, eles vão ser eliminados da cápsula, que é como se fosse um containerzinho para ocorrer a meiose. Ao serem eliminados, eles vão germinar. O que vai acontecer nessa germinação? A gente vai gerar o quê? A gente vai gerar seres que têm um material genético haploide. Por quê? A gente vai estar simplesmente dividindo, fazendo um processo de divisão celular mitótica para poder crescer o ser vivo. É exatamente isso. Germinei, tá lá a plantinha, começa a crescer. Quando ela cresce, ela pode se tornar um gametófito, tanto feminino quanto masculino. Aqui é legal para a gente ter um conceito de que existe uma diferença de sexo, né? Nessa etapa reprodutiva da planta. Os gametófitos femininos e os masculinos, eles vão gerar como se fossem gametazinhos. É o mesmo conceito da reprodução sexuada dos seres humanos, basicamente, né? A mulher vai gerar o gameta feminino, que nesse caso a gente chama de oosfera, e o homem, entre aspas, vai gerar o arquegônio, que é como se fosse o nosso espermatozoide, fazendo uma analogia. Essas duas porções, né, esses dois gametas, vão se encontrar dentro do gametófito feminino. Por isso que nessa representação, um cresceu em cima do outro. Essa porçãozinha aqui, ela é como se fosse a pontinha do gametófito feminino. E isso vai gerar um encontro de gametas, a gente vai ter uma fecundação. A partir dessa fecundação, eu vou gerar um embrião 2N, e por divisão mitótica, eu vou gerar o esporófito 2N. E assim a gente fecha o ciclo. Por isso que a gente fala de alternância de gerações, porque tem uma geração 2N e uma geração N. Essa imagem eu acho bem legal para poder entender isso. Beleza, prosseguindo um pouco, a gente vai falar sobre as pteridófitas. Lembra que eu estava falando daquele slide que vai guiar a aula, que é dos saltos reprodutivos? Aqui, olhem o que eu boto no título, vasculares, ou seja, o salto reprodutivo da pteridófita em relação à briófita é que a gente vai ter a vascularização dessa planta. Qual que é a coisa legal da vascularização? Ao existir vascularização, a gente consegue aumentar o crescimento daquela planta. Então, aumentando o crescimento daquela planta, a gente não precisa mais ficar grudadinha uma na outra. Porque qual que é a questão desse ciclo reprodutivo da briófita? A gente tem que deixar o gametófito e o esporófito um do ladinho da outra, porque essa planta é muito pequena, então ela tem uma dificuldade de ganhar o ambiente. Então, é difícil a gente garantir uma correta fecundação no gametófito feminino se ele está super afastado do esporófito, concorda? Porque se uma plantinha mínima tá de um lado, tá, sei lá, aqui na minha casa, e a outra plantinha tá lá no fundão, vai ser muito difícil delas fecundarem. Uma coisa que não vai acontecer agora no caso das pteridófitas. Por isso que a gente pode ter um desenvolvimento independente, tanto do gametófito quanto do esporófito. Eles não precisam mais crescer um em cima do outro. Só pra gente saber, aqui tem os nomes das espécies, né? O protótipo das pteridófitas são as samambaias. Beleza? Ai, deu ruim aqui. Beleza. O que é xilema e floema? Como eu falei, são os tecidos que vão conduzir os substratos para a planta. É como se fosse o nosso sangue, né? Sangue arterial e sangue venoso entre grandes aspas, tudo bem? O xilema, ele percorre o trajeto da raiz às folhas e ele conduz a seiva bruta. E o floema, ele vai das folhas até as demais partes da planta, conduz a seiva elaborada. Então vamos pensar? Seiva bruta pega do solo os nutrientes, né, as porções inorgânicas que a folha vai necessitar para poder realizar a fotossíntese. Ao fazer a fotossíntese,
aquela seiva vai ficar muito enriquecida de glicose, de água, e a partir daí, essa seiva enriquecida, a seiva elaborada, vai para o resto da planta para fazer o quê? Fazer a nutrição dela. Então é como se fosse um sistema venoso, um sistema arterial, entre grandes aspas, né, gente? Só uma analogia, tanto que a gente usa o mesmo esquema de cores. Beleza. Só pra gente saber como é que a gente faz a segmentação da planta, o que a gente considera cada parte, como é que é o nome. A gente tem a raiz, que agora a gente chama de raiz, tá? Na pteridófita, e ela vai ser responsável pela fixação e a nutrição a captação de nutrientes e de água daquele solo. O caule, que ele vai promover a sustentação e a condução da seiva, tá como se fosse o corpo, né? E as folhas que são ricas em cloroplastos é onde a gente vai ter a realização de fotossíntese. Aqui só uma representação de como é que funciona o ciclo reprodutivo das pteridófitas. A gente vê que não muda muito em relação às briófitas. A grande diferença é que o esporófito fica agora separado do gametófito, tá? A gente está vendo que são plantas diferenciadas. Mas aqui mesmo preceito, a gente vai ter uma porção que se desprende do esporócito, meiose é realizada, a gente gera o esporo, ele germina, forma os gametófitos. Esses gametófitos vão gerar os gametas, que vão se unir por meio da fecundação, gerar um zigoto 2N, que leva à formação do esporófito. Tudo bem? Mais ou menos a mesma coisa. Não precisa atentar muito para isso, não. Tá? O mais importante é a gente saber sobre a alternância de gerações e saber quando que a gente está tratando de 2N e quando que a gente está tratando de N. Se o gametófito é 2N, se o gametófito é N ou se o esporófito é 2N e N. É só isso que a gente tem que saber. O que eles pegam muito em questão de prova? Eles tentam te confundir com os termos. Porque, por exemplo, volta aqui. Embora o esporângio e o esporófito. O esporângio é a porçãozinha que se desprende, tá? É aquela cápsula briófita. Embora eles sejam 2Ns, eles vão gerar um esporo que é N. Então, isso aqui pode ser um fator de confundimento. O esporófito ser 2N e o esporo N. Então, isso é uma coisa que pode pegar numa prova, entendeu? É mais esse tipo de pegadinha que tentam fazer vocês caírem. E vocês não vão cair mais, porque estão tendo essa aula comigo. Brincadeira. Beleza. As gimnospermas, como eu tô falando, no título vai sempre dando o bizu, né? Do qual que é o ganho evolutivo. As gimnospermas agora, elas vão ter vão ter o salto evolutivo de sementes. Para além da vascularização, que a gente já viu que surge nas pteridófitas, as gimnospermas vão ter o surgimento de sementes. Só para vocês saberem, essas plantas são pré-históricas, são essas grandes arvorezinhas aqui que a gente tem no Canadá, nesses países assim mais de clima mais temperado. Beleza, por que as sementes são adventos evolutivos? Problemas técnicos com o celular caindo, mas enfim, vamos lá. Por que as sementes são adventos evolutivos? O que são sementes em primeiro lugar? As sementes, elas são estruturas que são originadas a partir de tecido diploide, que vem do esporófito, e de um tecido do gametófito haploide, que é como se fosse um óvulozinho protegido numa casquinha, basicamente. Qual que é a grande questão da semente? A semente, ela garante uma super dispersão daqueles gametas que estão ali dentro pelo ambiente. Lembrando uma coisa que eu esqueci de falar, mas nas etapas anteriores, a gente era muito dependente da presença de água. Por quê? Porque esses gametas, eles não são flagelados, eles não são móveis. Então, não tem a capacidade de ir de um lugar para o outro. Eles precisam estar imersos num meio aquático para ir literalmente boiando. Eles precisam estar... Só um OBS, problemas técnicos. Mas, enfim, estou tendo muito durante a aula, mas... Então, como eu estava dizendo, as briófitas e as pteridófitas, elas precisam estar imersas em um ambiente aquático para você poder haver a reprodução. Justamente porque os gametas não são flagelados, eles não são móveis, então não tem como ir aqui o gameta feminino, a oosfera vai andar lá até o arquidônio. Não, isso não acontece. Então, por isso que a gente precisa ter água, por isso que as briófitas e pteridófitas
são necessariamente plantas que vivem em ambientes aquáticos. É só a gente pensar na samambaiazinha, que fica perto da água, no musgo, que tem sempre nas pedras, em cachoeiras, em lagoas e tudo mais, beleza? Aqui, com as sementes, que são estruturas encapsuladas, de fato, a gente vai ter uma facilidade de haver uma dispersão e não vai precisar mais da água para fazer essa dispersão. Por quê? A gente vai ter um gameta protegido por uma estrutura, gente, protegido por uma casquinha. Então, aquele pássaro que passar por ali e tentar pegar aquela semente para se alimentar, ele vai carregar essa semente para outro lugar. E ele pode tanto se alimentar e sair pelo cocô não digerido, quanto não se alimentar, mas carrear da mesma maneira. Então, são modos que a gente tem de ganhar os espaços, modos que a gente tem de ganhar o meio ambiente. É por isso que essas plantas têm um salto evolutivo em relação às anteriores. Beleza? Aqui só pra gente lembrar também, não vou ficar entrando no detalhe de cada um dos ciclos reprodutivos, mas vocês veem que é mais ou menos a mesma ideia do que os ciclos reprodutivos anteriormente explicados. Lembrando que nesse caso a gente tem a polinização, porque a gente libera grãos de pólen aqui, tá? A gente tem a nomenclatura dos grãos de pólen. Quem que ajuda na... Desculpa, dei uma engasgada, mas... que alguns outros seres vivos auxiliam também nessa polinização, tudo bem? Isso aqui não precisa entrar em muitos detalhes, não. Beleza, agora o carro-chefe da aula são justamente as angiospermas. Eu convido vocês nesse momento para fazer uma pausa, dar uma respirada. Se vocês estão numa janela e tem uma janela perto, dá uma olhada. Pô, tem alguma árvore aí perto? Se não tiver, tudo bem. Reflete aí sobre o fundão, de quem todo mundo sente falta, só que não. Lá tem muita árvore, é muito arborizado, né? Tem muitas plantas na época da primavera e tal. O que eu tô fazendo nessa viagem aqui? Para lembrar para vocês que as angiospermas, além de serem as últimas plantas no processo evolutivo do reino plantae, elas são as plantas que conseguiram efetivamente dominar o mundo. Então a grande maioria da vegetação que a gente tem aí ao redor do globo são de angiospermas. São justamente essas plantinhas. E por que elas conseguiram dominar o ambiente? Ora, elas têm todos os ganhos evolutivos das etapas anteriores, ou seja, são vascularizadas, têm semente e agora tem mais um ganho, que são os frutos. Podem estar também em terra doce, em terra firme, em água doce, por cima de outras plantas, como a trepadeira e tudo mais. Beleza, esse slide aqui é para conversar sobre uma classificação que não é tão importante a fins de provas mais generalistas, vamos dizer assim. Tipo Enem e afins. Isso aqui é mais comum de cair em segunda fase, de uma UERJ da vida, de uma PUC, ou provas mais específicas mesmo de biologia. Então, pra galera aí da Biomed, dá uma decoradinha melhor. O que a gente tá falando quando a gente fala de monocotiledones e dicotiledones? Primeiro, entender o que é o conceito, né? Mono, di, duas. Cotiledones se referem aos cotilédones. O que são isso? Cotilédones são simplesmente folhas que vão estar modificadas e elas se associam à nutrição das células embrionárias. Ou seja, é meio que um plus para você poder nutrir o embrião daquela angiosperma. As dicotiledonas têm 2 cotilédones, as monocotiledonas têm 1 cotilédone. Para vocês saberem, cada planta que vai ser originada por essa definição, né, monodicotiledônia, tem características específicas. Então, por exemplo, quando a gente vir numa planta essas rachaduras, né, que a gente chama de nervuras, mais reticulares, mais horizontais, a gente tende a pensar que é uma dicotiledônia. Quando são mais paralelas, mais verticais, a gente tende a pensar que são monocotiledôneas. E por aí vai. Isso aqui não tem muito o que explicar, gente. É decoreba, é saber que a raiz fasciculada é aquela raiz que cresce se espalhando e é de monocotiledônia. É saber que a axial é a raiz que cresce reta e é associada a dicotiledônia. Isso daí não tem jeito, é decoreba. Quem aí quiser Biomed, a galera da medicina, vai fazer prova da UERJ, vale a pena dar uma lidinha com mais carinho, mas eu não vou meter muito a isso aqui, porque é uma aula mais geral. Beleza, agora vamos falar sobre o ciclo reprodutor das angiospermas. Agora, o ciclo reprodutivo das angiospermas, aí, gente, é um pouco mais do capeta.
Mas tudo bem, porque, como eu falei, isso não é tão cobrado em provas só pra galera da específica, mas aí a galera da específica tem que sempre lutar um pouco mais, né? Beleza, alguns conceitos básicos primeiro. Gineceu e androceu não são nomes à toa, tá? Que estão aí nos slides. Primeiro são termos que a gente utiliza para diferenciar o sexo da planta, vamos dizer assim, e o gineceu é como se fosse o órgão reprodutor feminino, androceu, o órgão reprodutor masculino. Vocês podem lembrar que andrógeno, hormônios androgênicos, tudo isso remete, no geral, em biologia, a termos masculinos. Já gineceu, ginecologia, podem pensar em outros exemplos aí que eu tô meio ruim, mas tudo isso remete ao sexo feminino, a presença de vagina, digamos assim, né? Porque tudo vem da mesma origem do latim ou do grego, que eu já não sei mais dizer. Mas beleza. Só pra gente saber, em questões de nomenclatura, as flores, elas são os órgãos reprodutores das angiospermas. Esses órgãos que podem ser gineceus, que vão ter como um órgão, uma folha especializada, né? Uma coisa individual do gineceu, a presença de escarpelo, e do andronoceu é a presença de estame, beleza? Só pra gente pensar aqui em nomenclatura, em anatomia propriamente dita, perdão. A corola é um conjunto das pétalas e essa estrutura que a gente chama de cálice, que fica ali por debaixo das pétalas, tá? Aqui tá bem representadinha, como se fosse aquela basezinha de folha que fica embaixo numa plantinha. E esse grupo de pétalas, eles no geral são estruturas estéreis. Isso daqui é só pra gente saber a anatomia. Então a gente tem a flor, que possui o androceu e o gineceu, órgãos reprodutores femininos e masculinos. A gente tem as pétalas e os cálices, lembrando que essas últimas duas estruturas são estéreis. Beleza. O estame, só pra gente entrar aqui na especificidade, lembrando que o estame se relaciona com o androceu e o carpelo se relaciona com o gineceu. Eu decorava que estame tem então me lembra espermatozoide, então me lembra homem, mas sim, é uma decoreba meio ruim, mas pode adiantar pra alguém, né? Então, o estame ele é composto por um filete, que é como se fosse a base, e tem uma porção mais livre, mais móvel, que a gente chama de antera. As anteras possuem 4 sacos polínicos, que são as regiões onde a gente vai ter a meiose e a formação dos grãos de pólen, que são os gametófitos. Então, dentro do saco polínico, de 4 sacos polínicos, a gente vai desenvolver os grãos de pólen. Show? Já o carpelo é uma estrutura que parece um vasozinho, tá? Ela tem essa estrutura em forma de vaso, que é o pistilo, e tem uma base mais gordinha, que a gente chama de ovário, onde a gente vai ter a formação dos óvulos. Os óvulos que funcionam como gametas aqui também, tudo bem? E a região em que, só pra saber, né? A região em que os óvulos se aderem aos ovários, a gente chama de placenta. São termos que a galera tentou facilitar, fazendo uma analogia com o corpo humano, né? Embora eu acho que confunda mais do que ajude, mas beleza. A gente tem uma parte tubular, que vai ser o estilete, e por esse estilete é como se fosse um tubozinho mesmo, tá? Por onde vai penetrar o tubo polínico, que a gente falou que existe lá no estame. E é a partir dessa penetração pelo tubo polínico que o carpelo vai receber os grãos de pólen pela polinização. Então, assim, fazendo uma analogia, é como se fosse uma realização de coito mesmo, tá? Porque tem um tubo que entra no carpelo, que é o tubo polínico, e leva os grãos de pólen até a região que vão ter os óvulos, tudo bem? Para ocorrer a fecundação. Aí o que vai acontecer? Aqui mostra bonitinho esse processo, tá bom? O tubo polínico entra, vai permitir a saída dos gametas masculinos, né? Os grãos de pólen. Esses grãos de pólen vão se unir com a oosfera, só que aqui... desculpa. Beleza? Então, vamos lá.
Falando um pouquinho sobre o processo reprodutivo em si, agora que a gente já entendeu a anatomia. Os grãos de pólen, eles vão formar justamente o tubo polínico, que é o que eu falei, que é esse tubo que vai ser introduzido no carpelo. Show? Esse tubo polínico vai crescer, vai justamente entrar dentro do carpelo, se juntar com o óvulo e vai fazer a fecundação do núcleo gamético. Qual que é a questão? Isso é para a formação do embrião. Mas, além dessa fecundação, a gente vai ter uma outra fecundação, na qual 2 núcleos que vão surgir junto com a oosfera vão ser fecundados por um outro gameta masculino. Então, a gente vai formar um outro grupamento celular que agora vai ser originado por 2 núcleos polares que vêm da porção feminina da planta e um gameta que vai vir da porção masculina. Então, a gente vai gerar o que a gente chama de endosperma, que é, nesse caso, triploide, porque juntou 3 estruturas que são haploides, 1 vezes 3. Eu sei que a conta é difícil, mas dá 3. E esse endosperma vai ter a função de nutrir o embrião. Esse fenômeno a gente chama de fenômeno da dupla fecundação. O que isso quer dizer, dupla fecundação? Quer dizer que eu vou ter 2 processos ocorrendo simultaneamente. Eu vou ter a fecundação de um gameta feminino com um gameta masculino basal para gerar o embrião. E eu vou ter a fecundação de 2 estruturas que não são gametas femininos, são como se fossem são realmente restos, vamos dizer assim, do gameta feminino, que vão ser fecundadas por um gameta masculino, gerando uma estrutura 3N, cujo objetivo é de nutrir aquele embrião. Fazendo uma analogia com o que, galerinha? Fazendo uma analogia com estruturas, com células que os nossos embriões também têm para nutrição, né? Que a gente vai ver mais à frente, que são os trofoblastos e tudo mais. Mas para quem já tá ligado em fisiologia humana, dá para fazer uma analogia. Beleza? Seguindo. Aqui é só uma imagenzinha para ilustrar. Agora vamos falar um pouquinho do fruto, que eu disse que foi um ganho evolutivo muito importante para essa categoria de plantas. Os frutos, eles se desenvolvem a partir do ovário, que é uma estrutura que a gente já conversou, né? Que existe, nos carpelos. E os frutos, eles podem ter alguns tipos, né? Podem ser frutos que se desenvolvem sem uma semente dentro deles, que seriam os frutos partenocárpicos. Podem ser frutos múltiplos, ou seja, virem vários frutos a partir daquele dali, ou serem pseudofrutos, que quer dizer que não são bonitinhos, não tem essas 3 camadas aqui que a gente está elucidando, epi, endo e mesocarpo, mas exercem uma função similar. Eles são muito importantes para a gente conseguir dispersar aquelas sementes pelo meio. Então, assim, se a semente é um ganho evolutivo para dispersão, imagina uma semente que possui um nutriente colorido, atrativo, que aquele bichinho vai ver, aquele passarinho vai ver e vai pensar: oba, meu rango. Aí sim que a gente vai conseguir dispersar, né? Porque a gente vai estar atraindo muito mais seres vivos para aquela planta. A gente está tornando aquele fruto interessante. E ao se alimentar daquele fruto, o passarinho, o humano, quem quer que seja, vai carregar aquelas sementes para outros ambientes, fazendo com que a gente conquista um ambiente mais extenso. Beleza, agora vamos falar só rapidamente. Eu juro pra vocês que está acabando, tá? Faltam 1, 2, 3, 4, 5... Mas, na real, essa parte aqui é a parte da fisiologia, então eu vou só dar... Gente, só uma desculpa que eu vou pedir pra vocês, tá? Quando eu liberar os slides, vocês vão reparar que tem uma parte que eu pulei, que é da condução da seiva bruta, dos hormônios e da transpiração. O que acontece? Essa aula eu montei em 2017, quando eu comecei a dar essa aula no PU. E eu me entusiasmei, porque a parte que eu mais gosto é fisiologia, eu não gosto muito dessa parte anatômica. E aí eu acabei botando a parte de fisiologia na aula de anatomia, e como eu salvei em PDF, eu não consigo editar mais. Então, assim, vocês podem pular aquela parte, não vou explicar, semana que vem o Dudu vai dar pra vocês, tá? Dudu, que é um outro professor, muito meu amigo, por sinal. E aí, enfim, é isso. Fica como uma leitura adicional pra quem quiser já se adiantar na matéria de semana que vem, tudo bem?
Eu sempre gosto de trazer, junto nas minhas aulas, algumas questões. Eu sei que essa questão está muito desatualizada. Na minha época de Enem, que foi 2014, já não era uma questão tão moderna, né? Na verdade, era, agora que eu parei pra pensar, é porque eu tô velha mesmo, mas enfim. Não é uma questão tão moderna, mas lembrando que o Enem se repete muito, né, gente? Então, acho que vale a pena vocês fazerem o máximo de provas que conseguirem, inclusive das provas que são dos presidiários e tudo, porque tem questões muito legais e essa particularmente eu gosto muito. Beleza, vamos lá. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas das suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, que a gente sabe que são as algas, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para a maior diversidade genética? Vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Vamos lá. Vamos eliminar uma por uma, de cima para baixo. As sementes aladas que favorecem a dispersão aérea. Lembra que semente e fruto tem muita correlação com dispersão do meio ambiente, com dominar o meio terrestre. Não tem tanto a ver com diversidade genética. Lembra que o Enem tem dessa, gente. O Enem te faz uma pergunta, bota alternativas certas, mas você tem que se ater ao que foi perguntado na pergunta. Beleza? Então A gente pega e joga no lixo. B. Os arquegônios que protegem o embrião multicelular. Vocês conseguem entender como é que uma estrutura protegendo um embrião favoreceria a diversidade genética? Não, né? A gente só está favorecendo a perpetuação da espécie, não a variabilidade genética. Vou pular a letra C e ir para a letra D. Os frutos que promovem a maior eficiência reprodutiva, não. A gente já viu que os frutos favorecem justamente a dispersão no meio ambiente, não tem tanto a ver com a eficiência reprodutiva. Em última análise até tem, mas não é bem disso que a questão se trata. E os vasos condutores que possibilitam o transporte da seiva bruta? Bem, primeiro que os vasos condutores possibilitam o transporte da seiva elaborada e da seiva bruta. E não tem tanto a ver com variabilidade genética, tem a ver com aumento da estrutura, com a maior complexibilidade daquele ser vivo. Isso deixa a gente com a letra C, que eu propositalmente pulei, que fala que os grãos de pólen garantem a polinização cruzada. Qual que é o rolê da polinização cruzada? Isso daqui são outras questões que agora não tem tanto a ver, né? Mas enfim. A polinização cruzada, desculpa, dei uma surtada, ela é justamente essa característica que permite que duas plantas diferentes consigam fazer uma fecundação. Lembra que lá nas briófitas o esporófito ficava em cima do gametófito? Então a gente tinha uma codependência muito grande, era a mesma plantinha meio que gerando ela mesma. Aqui, com o grão de pólen, a gente garante uma polinização cruzada, uma polinização entre plantas diferentes. Isso aumenta a variabilidade genética, porque a gente vai estar misturando materiais genéticos diferentes um do outro. Mesmo que sejam pequenas diferenças, ainda assim são diferenças. Beleza, gente? Então, ó, aqui tem mais outras questões. Essa foi a bibliografia que eu usei para quem quiser consultar depois. Tá um pouquinho antiga, mas vocês vão ver que esse termo essa aula de anatomia não muda tanto ao longo do tempo. E é isso, muito obrigada. Derrubei vocês, mas é isso, muito obrigada para quem perdurou até aqui e até a próxima.